Nosso quadro Pés na Missão, a gente está recebendo aqui o Maicon Santos, ele é agente da Comissão Arquidiocesana de Catequese aqui em Aparecida. Bem-vindo. Obrigado, muito obrigado, Camila. Bom dia, irmã Alain. Júnior, bom dia, família dos devotos. Maicon, e a gente falava da importância, né, dessa formação para poder ajudar a formar também outras pessoas, né? E a catequese, ela tem esse papel fundamental na iniciação à vida cristã, na preparação para os sacramentos. Queria que você me falasse qual é o trabalho do catequista, como que o catequista desenvolve as suas atividades nas paróquias. Então, o trabalho do catequista é basicamente transmitir Jesus Cristo, transmitir a verdade, a boa nova, né? Sendo uma missão dada pelo próprio Cristo, né? Desde a antiguidade com os apóstolos, e é uma missão dada para todos nós, né? Mas só que nós, catequistas, nos formamos, sempre estamos em contato com a palavra de Deus, né? E sempre de acordo com a vida paroquial, a vida da nossa comunidade. E há quanto tempo que você é catequista? Por que você quis ser catequista? Então, eu sempre participei da igreja, eu sempre participei desde pequeno. E por volta de 2014, na minha paróquia, em Potim, já participava do grupo da Pastoral da Juventude e, como diria na oração com o irmão Alain, eu fui seduzido pela catequese, né? Que dizem que os catequistas sentem um coração mais, um ardor no coração, e eu senti esse ardor no coração. E procurei a catequese na minha paróquia e lá fiz a formação, comecei a dar catequese de crisma, daí mudei de cidade e por ocasião do destino, meu padrinho de crisma me convidou para ser também catequista na outra paróquia, que é a Paróquia Nossa Senhora da Glória. E aí você foi dando continuidade. Fui dando continuidade. E o que é interessante é porque a gente vê muitas mulheres sendo catequistas. E a gente vê muito um apelo, um pedido de muitos padres, de bispos. Dom Orlando fala muito isso pra gente aqui em Aparecida, que os homens também precisam ser catequistas. Não são só as mulheres. E aí a gente tem esse exemplo aqui do Maicon, que assumiu esse chamado, que se colocou à disposição, se colocou como um agente também de evangelização, né? Sim. E isso é tão bonito, né, Marco? Nós hoje falamos dos desafios da nova evangelização, no contexto da nossa realidade. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, até porque nós sempre insistimos também que a catequese não é aula, não é? Não. Não pode ser lá você passar os 10 mandamentos. Eu espero que tenha catequista que não esteja ainda nesse esquemão, né, da aula, mas que o catequista esteja como você, com a Bíblia na mão, né? O nosso querido arcebispo aqui, Dom Orlando, sempre diz isso, Bíblia na mão, exatamente para a gente estudar no coração, para internalizarmos essa mensagem. Aí Nossa Senhora, uma grande catequista, fez isso. E o Pé na Missão é exatamente esse quadro nosso hoje, valorizando, falando sobre a catequese. E aí eu pergunto para você, como é que a gente pode fazer então, se não é aula, um encontro vivencial da fé hoje? A base da catequese é a inspiração catecumenal, né? Tanto na catequese do batismo, na catequese da Eucaristia, na catequese da confirmação, que é a que compõe a iniciação à vida cristã, toda tem que ser na base de iniciação a catecumenal, ou seja, tem o período do pré-catecumenato, né, o período que quem vai ser catequizado aprende, entende um pouco do que é o sentido daquele sacramento que ele vai receber. Depois o catecumenato, onde segue a doutrina, segue a palavra de Deus, seguem os mandamentos da igreja, segue os documentos da igreja. Depois também, no meio desse período, tem a purificação e iluminação, que vivemos profundamente o perdão junto com no período da quaresma, né, que é um período muito importante, e recebe o sacramento. Depois a mistagogia, que é o pós, que é tão importante quanto a participação, porque o pós que engaja na igreja, o pós que dá o fruto, né, continua. É porque senão as pessoas vão à catequese apenas para receber o sacramento. E não pode ser assim. A catequese tem que ser um processo
contínuo. Você recebeu o sacramento, mas você precisa continuar na igreja. Você precisa assumir também o chamado que é feito para você depois que você recebe a crisma, por exemplo. Você faz a crisma, mas e aí, né? O que vai ser? Você não pode simplesmente, fiz a crisma e vou embora da igreja. Não, por isso esse chamado para que você permaneça também se engajando em inúmeras pastorais que a sua comunidade oferece. Aqui na Arquidiocese de Aparecida, como que é feita a distribuição dos catequistas? Como que é a organização da catequese aqui na Arquidiocese? Na Arquidiocese de Aparecida, nós nos organizamos como a iniciação à vida cristã, né? Que compõe o batismo, a confirmação e a Eucaristia. São, de acordo com o último censo que nós fizemos, né? São cerca de 550 catequistas, né? E temos as organizações paroquiais e a comissão arquidiocesana, que é composta pela Cidinha Ventura, que recebeu o Ministério do Catequista na Assembleia da CNBB, e depois a cada comissão, na comissão clínica, seus representantes. Como eu sou do batismo junto com a minha esposa, tem o Mário, que é da Crisma, e a Silvia, que é da Eucaristia. Daí, nessa organização, nós fazemos as formações e também somos muito adeptos à transmissão de formação, né? O catequista vem à arquidiocese, temos as formações arquidiocesanas e o catequista recebe a formação e transmite em suas paróquias. E o que é bonito, né, Maico, é essa preparação. E nós estamos conferindo algumas fotos da pastoral da catequese, a forma de assumir esse trabalho, de fazer acontecer esse trabalho. E quantos aproximadamente são os catequistas na nossa Arquidiocese de Aparecida, Maico? São cerca de 550, contando as 3 dimensões, né? Mas eu tenho certeza que se formos contar novamente o número vai ser maior, com a graça de Deus. E eu acho que é importante a gente ressaltar aqui que o catequista ele precisa passar por inúmeras formações também, né, Maicon? Porque assim, você precisa estar em sintonia com o que a CNBB propõe para estudar, você precisa estar em sintonia com os documentos da igreja, o Maicon está aqui com a Bíblia na mão, então assim, é um processo constante de aprendizado e também em sintonia com o que a igreja no Brasil fala, assim como o Papa Francisco, não é mesmo? Sim, a formação tem que ser contínua, né? Todos somos chamados a ser catequista, porém temos que nos formar. E o catequista bom é aquele catequista formado, sempre ansioso por informação, ansioso, estudando bem a palavra de Deus, estudando os documentos, o magistério da igreja. Sem isso não tem como. A gente não pode passar algo que o nosso copo está vazio, a gente não consegue transmitir. A gente tem que transmitir o copo cheio, né? A palavra de Deus e o magistério da igreja, para a gente poder transmitir o que é a nossa igreja. É a palavra de Deus que transborda, né? Exato. E o melhor livro da catequese é a Bíblia, né? Sem dúvidas. É a palavra revelada e nós queremos ser profetas da palavra. E é interessante pensar também, né, Michael, quando nós falamos da catequese, dessa vivência da nossa fé, dessa experiência. Eu gostei da expressão que você usou, o aspecto mistagógico, né? Quando nós vamos então entendendo, saboreando a suavidade do mistério divino. É ali na catequese que nós vamos pegar o gosto depois para que a gente não passe só pela catequese primeira comunhão, crisma, e aí tem gente que diz que a crisma é a certidão do tchau da igreja, né? Depois até nunca mais. Uma vez eu achei interessante, animando uma celebração de crisma, o bispo dizia lá onde eu estava, falou, olha gente, vocês aí aqui, ó, que estão aqui hoje, esse momento não é só para depois sair fazer churrasco, almoçar e acabou. Não, nós estamos aqui para agora buscar um compromisso, unidos em Cristo, na força do Espírito Santo. E como que se dá, então, essa experiência mistagógica que você usou essa expressão? Primeiramente, a catequese, por isso que você falou muito bem, a catequese não pode ser escola, em momento nenhum. Com a catequese de inspiração catecumenal, é mais dinâmico, é mais gostoso participar. O jovem, o adulto, a criança, ela tem que entender que a igreja, ela abraça na catequese, ela abraça. E após abraçar, ela vai abrir os braços novamente para poder você
voltar para a igreja. Dali, naquele momento, é importante, por exemplo, nesse período do catecumenato, a coordenação, a catequese, apresentar outras pastorais, apresentar outros movimentos, grupos de jovens, e quem sabe dali formar novas vocações. A pastoral vocacional também tem que estar presente, né? Olha só quantos padres, quantas irmãs que podem ser quantos irmãos também podem ser gerados a partir desse momento. E a mistagogia vai lidar com toda essa parte. Então, se você tem uma boa catequese, você recebe aquele carinho, você vai querer transmitir esse carinho de volta para a igreja. E isso faz a diferença, né? Porque isso faz a gente gerar esse compromisso missionário. Coisa boa, viu? E eu quero que você faça um convite para quem está em casa. Então, todo mundo pode ser catequista, que é uma vocação, que é um ministério? Se você sentir o chamado, né? Todo mundo é catequista, todo mundo é convidado para transmitir a palavra de Deus, transmitir o que Deus passa para nós. Porém, se você sentir o chamado, vá até a sua paróquia, procure a dimensão que você gosta, né? Tanto o batismo, que precisa tanto de pessoas, a Eucaristia, a Crisma. Procure os catequistas daquela dimensão que você gostou e procure a formação. Procure o seu pároco, mas sempre alinhado com a sua família e sua vivência. Porque, querendo ou não, é um desprendimento. Você vai ter que se doar. Você tem que se doar bastante. Então, procure o seu pároco, procure sua família e se entregue, porque é maravilhoso. Maicon, a gente quer agradecer muito a sua disponibilidade de estar conosco aqui no Família dos Devotos, falando sobre esse trabalho tão importante da catequese, compartilhando um pouco da sua experiência. Muito obrigada. Obrigado, irmão. Bem-vindo sempre, viu, Maicon? Parabéns para toda a catequese da nossa Arquidiocese de Aparecida, das nossas dioceses. Lembramos que final de agosto, nós temos a grande Romaria dos Catequistas aqui ao Santuário Nacional de Aparecida, uma romaria que está sendo organizada pela Comissão Episcopal Bíblica Catequética da CNBB. Então, a nossa igreja, a CNBB, você que é catequista, venha para Aparecida. Vai ser aquele último final de semana de agosto. Parabéns por essa missão, por essa vocação, para o seu ministério, viu, Maicon? Obrigado.